Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai mostrar como fazer o X11 Forward com SSH, né? Basicamente, o que é isso, né? Seria nós pegarmos uma aplicação gráfica que está rodando em uma máquina externa e expor essa aplicação em nossa máquina, beleza? Para esse exemplo aqui, a gente vai utilizar um navegador web que está funcionando nessa máquina externa, que poderia ser uma VPS, poderia ser a máquina da sua casa, e utilizar esse navegador para acessar sites e expor o conteúdo, né? Você vai expor esse navegador na sua máquina que você está acessando nesse momento, tá? Isso aí depois no final a gente vai falar sobre as implicações de segurança que isso pode ter e quais são os desafios de segurança ao deixar um SSH aberto dentro de uma empresa, né? Deixar que usuários dentro de uma empresa realizem sessões SSH. Mas antes, vamos setar aqui o ambiente, tudo certinho. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente precisa ir nessa máquina aqui que vai ser a máquina externa. Para isso, nós criamos um ambiente aqui virtualizado com VirtualBox. Então aqui nós temos uma VM que vai simular a máquina externa e nós temos uma segunda VM que seria a nossa máquina em que a gente está tentando fazer acesso a uma máquina externa, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos aqui e vamos, deixa eu puxar para cá. Aqui nós temos a máquina que vai ser externa. Então, nesse caso aqui do VirtualBox, ela tem duas interfaces. Ela tem uma interface que está nessa rede aqui, que é a NAT, né? E nós temos a outra interface que está na rede interna, que é a 10.0/24, beleza? No caso, o IP dela aqui está sendo 10.1. Ok. Primeiro passo, a gente tem que ver se a máquina está habilitada a fazer o X11 Forward. Então, para isso, a gente pode ir lá em... mas vai estar dentro de etc. A gente vai utilizar esse comando aqui para verificar se está. Então, vamos lá e vamos dar um paste. O que a gente está procurando aqui? A gente está procurando ver se está habilitado o X11 Forward, tá? Nesse caso aqui, está habilitado. X11 Forward igual a Yes. Então, não há nada a ser feito aqui. A outra possibilidade também é deixar habilitado aqui, tá? Em determinadas configurações, você vai habilitar aqui e não vai habilitar lá, tá? Ou um ou outro, não precisa estar os dois, tá? Você poderia simplesmente comentar aqui e deixar só habilitado lá. Não tem necessidade de estar os dois. Beleza. Uma vez que você tem habilitado essa parte de X11, você vai dar um sudo service sshd restart, né, para que a configuração seja atualizada, beleza? Então, da parte do servidor, está tudo ok aqui, beleza? Vamos lá, vamos para o cliente. Então, no cliente, se nós pegarmos um cliente normal de SSH, o que a gente faz? A gente dá SSH e vai colocar o usuário e o IP, né, da máquina que a gente quer acessar. 10.1. Só que se fizermos dessa forma, ele não está dizendo que ele vai querer fazer o X11 Forward. Então, para isso, a gente tem que utilizar a opção do X maiúsculo. Então, vamos usar aqui. Tá? Beleza. Entramos, estamos na máquina remota, né? Se nós dermos um IP, nós vamos ver que a gente está naquela máquina lá, que é a máquina remota. Ok? Beleza. O que nós vamos fazer aqui? Vamos tentar acessar, por exemplo, um Firefox para mostrar um problema que existe, né? Observe que ele vai dar esse erro aqui, que é o X11 Connection Rejected, tá? Quando isso acontece, isso aqui a gente está utilizando o Firefox, ele está rodando dentro de um Snap. Então, costuma dar esse erro. Para resolver esse erro, exatamente isso aqui, nós vamos exportar a variável de ambiente para permitir acessar uma aplicação que está no Snap. Então, vamos lá. Observe que isso aqui eu estou na minha máquina, acessando remotamente via SSH na outra máquina, tá? Então vamos lá, vamos dar um paste. Beleza. Então agora vamos tentar fazer o Firefox novamente. Beleza. Acabamos de acessar o Firefox que está rodando lá na outra máquina. Ah, Dalvis, prove que realmente está acessando lá na outra máquina. A gente pode fazer aqui. A gente pode abrir uma segunda janela aqui. Deixa eu ver se eu tenho o Wireshark aqui. Tem.
a gente pode pegar aqui, né? Deixar em N, tá? Deixar essa aplicação em N, e a gente vai observar que a gente só está rodando com SSH aqui, tá? Mas a gente poderia chegar e fazer o seguinte, olha, se estamos acessando uma aplicação web, né, nós poderíamos filtrar por HTTP, tá? Deixar HTTP aqui. E vamos aqui, vamos voltar e vamos fazer novamente um acesso aqui. Então, sei lá, vamos acessar o YouTube, por exemplo. Ele está acessando, tá? Vamos acessar um Google, por exemplo. Pronto. Acessamos o Google. Então, teoricamente, no Wireshark, quando a gente colocou para capturar qualquer interface, né, deveria aparecer a navegação que está ocorrendo. No entanto, a gente não está vendo navegação nenhuma ocorrendo. Por quê? Porque tudo que está acontecendo aqui está passando via SSH, né? Nós estamos acessando da nossa máquina para aquela máquina remota e estamos abrindo o navegador dela aqui, tá? Acabei clicando errado aqui. E estamos abrindo o navegador daquela máquina aqui. Beleza? Então, esse é um primeiro ponto. E que mais que dá para fazer, né? Outro ponto que a gente poderia fazer seria, por exemplo, estamos aqui na máquina remota, né? Vamos fechar o navegador dela. Então, para isso, a gente vem aqui e dá um Ctrl C. Então, observe que aquele navegador fechou. Tá? Dobsh, e se eu abrir o navegador dentro da minha máquina, né? Aí você vai navegar dentro da sua máquina normal. Nesse caso aqui, a gente acabou de fechar a máquina. A gente pode sair da sessão. Então, saímos da sessão. Vamos voltar para a sessão. E agora o que a gente vai fazer? Eu quero mostrar uma outra questão que é bem interessante. Muitas vezes você está na empresa, né? Você está gerenciando a empresa e você coloca algumas regras. Olha, eu não quero que determinados sites sejam abertos, eu vou bloquear pelo proxy. Então a gente já viu que isso aqui é um problema, né? Se você tem o SSH aberto na sua empresa, isso é um problema. Agora vamos para um outro problema que existe, né? Em algumas empresas fala o seguinte, olha, eu não quero que o usuário jogue durante o expediente. Muito bem, acabamos de entrar remotamente em outra máquina, utilizando o X11 Forward, né? A opção de "-x". Vamos imaginar, lá na outra máquina, a gente tem um jogo chamado Pingus. Tá? Observe o que nós fizemos aqui. Nós estamos executando um jogo que está rodando lá na máquina remota e poderíamos começar a jogar esse joguinho aqui. Tá? Qual a implicação? Então agora a gente vai conversar um pouco sobre as implicações, né? Se nós olharmos nessa máquina aqui, então vamos lá, Dauch, mas o jogo está rodando nessa máquina mesmo? Olha, se nós dermos um exit do SSH e digitarmos Pingus, observe que não existe nem aquele jogo aqui nessa máquina, tá? Aquele jogo só existe na máquina remota. Deixa eu pegar a máquina remota aqui para mostrar. Ó, aqui nós temos na máquina remota e aqui sim existe o Pingus, tá? Tá ele aqui. Então, vamos conversar um pouco agora sobre as implicações disso aí, né? Então, o que a gente tem? Inicialmente, a gente pode pensar o seguinte, olha, não adianta simplesmente eu tentar barrar determinados sites que eu não quero que sejam acessados pelo proxy e ter uma política de liberação completa de SSH para os meus usuários. Eu estou, obviamente, correndo um determinado risco aí. Outra coisa, muitas vezes eu chego e falo o seguinte, olha, o usuário não pode jogar. Mas observe que, nesse caso aqui, utilizando o X11, eu estou jogando sem nunca ter instalado um jogo na minha máquina dentro. Por exemplo, vamos pensar aqui numa regra da empresa. Eu nunca instalei um jogo nenhum dentro da máquina da empresa. No entanto, eu estou jogando isso remotamente, de um jogo que está instalado numa máquina na minha casa ou em uma VPS. Então, esses são alguns pontos aí de segurança que a gente tem que pensar, né? Até que ponto a gente simplesmente bloquear sites num proxy ou num determinado bloqueador de domínios, ou simplesmente bloquear jogos dentro da empresa ou aplicativos que a gente não deseja que sejam executados dentro da empresa. No entanto, meus usuários têm acesso livre ao SSH, por exemplo. Então, a gente tem que analisar e ver qual será a política mais correta para a sua empresa. Beleza, gente? Então foi isso, a gente simplesmente mostrou um X11 hoje aqui e acabou comentando um pouquinho sobre essa questão de segurança aí. Tá bom? A gente fica por aqui.